Falou bem, o Pedrinho tá dizendo que o Vasco tá num lugar onde não merecia, então a gente vai resgatar isso. E na verdade é muito mais um resgate do Vasco pelo próprio Vasco, da história do Vasco. Tanto que a apresentação e o marketing foi muito bem nisso, né? A comunicação do Vasco de uma maneira geral, em mostrar o quanto o Coutinho é um vascaíno de infância, que cresceu em São Januário, que dormiu nos alojamentos de São Januário embaixo da arquibancada, que estudou e foi formado no Colégio Vasco da Gama, que é um orgulho do time, do Vasco de uma maneira geral. Então o que o Vasco passou nos últimos anos, ainda que numa tentativa de resgate, de pessoas que não sabiam a grandeza do Vasco. O próprio presidente fala isso, né, o Pedrinho. Ele fala, pô, tem jogadores aqui que você ia ver o contrato, tipo o João Vitor, por exemplo, que foi uma das melhores contratações do ano, e aí você tem um aditivo, um bônus pra ele, se o time não cair. Isso não existe, pô. Ainda mais você pensando na grandeza do Vasco, na camisa do Vasco. Você tem que dar um bônus se o cara te colocar na Libertadores, se o cara conquistar um título, uma Copa do Brasil. Porque aí o cara vai pro Vasco entendendo que ele tá chegando num clube em que esse clube briga pra não cair, briga pra não estar na segunda divisão mais uma vez e tal. Você não tem que pensar dessa maneira e transmitir isso. Por mais que essa tenha sido a briga do Vasco nos últimos anos de fato. Só que então o fato do Pedrinho tá lá, que é um cara que passou pelo mesmo processo, né? O pai dele trabalhou no Vasco. O Pedrinho ia pequeno pro futsal do Vasco, ele e o Felipe, que hoje tá junto com ele como diretor. Então eles entendem perfeitamente o que é ser Vasco, o sentimento, a barreira, a grandeza do clube, muito mais do que o futebol, né? Mas entender o Vasco socialmente. Então esse resgate é muito importante, até pensando no que vai ser o futuro do Vasco pós-venda da SAF, que já está se encaminhando agora. Para quem não sabe, a 777 já não tem absolutamente controle de nenhuma das ações dela no mundo. Essas ações estão a cargo da ACAP, que é a maior credora da 777, para quem a 777 devia empréstimos multimilionários, e a ACAP tem o interesse em vender o Vasco. O Pedrinho pensa em vender o Vasco para uma empresa onde o Vasco Associativo, que detinha 30% do futebol com a 777, possa participar. Então o Pedrinho, que é presidente social do Vasco, possa participar do futebol também, mesmo não detendo todas as ações. E isso faz com que o Vasco não perca a sua essência. Então a chegada do Coutinho é muito importante para esse resgate da essência do Vasco. Mais do que ser um grande jogador que a gente sabe que ele é. Mas essa essência é fundamental.